Oi, e aí? Então, deixa eu te falar. Desde a primeira vez que eu assisti Jujutsu, eu percebi uma coisa, que é algo que eu sempre reparo nas obras. Os poderes são bem variados e criativos. E acontece que, como Jojo é uma das minhas obras favoritas, sempre que eu via um desses poderes super criativos e legais, eu pensava, cara, isso seria um excelente stand. E então, munido de nada mais e nada menos que uma mesa digitalizadora e quantidades insalubres de falta do que fazer, eu decidi criar designs e alguns conceitos especiais transformando os poderes de Jujutsu em stands. Pro Gojo, por exemplo, eu imagino que um stand para ele seria fisicamente muito forte. E quanto aos poderes, o Gojo tem todo aquele lance do vermelho, do azul, o roxo e ainda tem os 6 olhos. Então como mesclar isso com o poder de um stand? Vocês lembram que lá na parte 4 de Jojo tem o Kira? Pois bem, o stand do Kira, a Killer Queen, tem um poder em cada uma de suas mãos. Pois bem, eu trouxe esse conceito pro stand do Gojo, onde com a mão direita ele aplicaria o poder do azul e com a mão esquerda ele aplicaria o poder do vermelho. Da seguinte forma, ao tocar em um alvo, ele meio que banharia aquele alvo na energia, seja do vermelho ou do azul, e aplicaria os seus efeitos. Por exemplo, um alvo aplicado com a energia do vermelho, que é a repulsão, começaria a expelir tudo que está próximo dele para longe, inclusive o ar, e dessa forma lentamente ele morreria por falta de oxigênio. Por outro lado, se fosse o azul, o alvo começaria a atrair várias coisas, se tornando basicamente um imã de tudo que existe, e lentamente seria soterrado. E como é que o roxo entra nessa história? Bem, se o alvo tiver imbuído na energia do vermelho, por exemplo, e o Gojo atacar ele com a energia do azul, as duas cores vão se misturar e o alvo vai ser desintegrado. Isso vice-versa, para qualquer uma das cores. Ah, mas o Gojo tem ataques a longa distância. Sim, ele tem. E por isso que ele conseguiria imbuir a energia no próprio ar. Dessa forma, criando projéteis tanto do azul quanto do vermelho. E, claro, do roxo, se ele quisesse. E os 6 olhos, é claro, seria uma habilidade passiva do stand, assim como o King Crimson tem o Epitaph, onde os mesmos efeitos dos 6 olhos apresentados lá em Jujutsu seriam aplicados aqui também. E agora pro design. Eu queria que o design dele fosse visualmente simples, para lembrar os stands das primeiras partes. Fora que isso ajuda a destacar também o físico dele. Eu adicionei os detalhes do vermelho e do azul em cada uma das mãos, para ficar bem evidente como funciona o poder. E pra parte da cabeça eu fiquei um pouco em dúvida, mas no fim das contas eu decidi colocar uma espécie de coroa. Isso para representar toda essa questão do Gojo estar acima dos outros e ser o mais forte. Já o rosto é um caso curioso, porque inicialmente eu fiz uma versão dele com um rosto mais clean, com somente 2 olhos. Mas quanto mais eu olhava para isso, mais eu sentia que faltava algo. Foi então que eu adicionei mais 4 olhos, para formar os 6 olhos. E eu achei que ficou melhor, porque isso causa uma espécie de estranheza, que era o que eu tava sentindo falta, para deixar esse design o mais Jojo possível. E se eu fiz o stand pro Gojo, então, obviamente teria que ter um stand pro Itadori também, né? E esse é um caso especial, porque existe um tipo raro de stand em Jojo, que são os stands que evoluem por atos, ou seja, são stands que se transformam e ganham novos poderes à medida que o usuário também evolui. E eu acho que pro caso do Itadori, um stand de atos é perfeito. Começando com o ato 1, onde seriam unicamente manoplas. Essas manoplas se manifestariam através do treinamento e teriam a habilidade de duplicar os impactos, ou seja, todo golpe que o Itadori der vai valer por 2. E a habilidade base que eu usei para criar isso é o punho divergente, que faz essencialmente a mesma coisa. E com base nisso, o Itadori vai evoluindo e, quando ele consome os fetos amaldiçoados, ele chega no seu segundo ato, ou seja, o seu stand evolui. Inclusive, para esse cenário hipotético, eu imaginei que os fetos amaldiçoados seriam basicamente itens como a flecha de stand, que também é outra maneira de evoluir o seu próprio stand. Pois bem, nessa nova forma, o stand do Itadori ganha a habilidade da manipulação de sangue, que inclui toda uma nova gama de habilidades, como o sangue perfurante, armadura de sangue, o sangue venenoso e por aí vai. E esse design tem algo interessante, porque na verdade ele é inspirado no design do stand que eu fiz pro Chozo, que se vocês quiserem eu posso trazer em um outro vídeo, junto com outros stands que não vão aparecer nesse aqui. Isso para evidenciar o elo de sangue entre eles dois. Mas como a gente sabe, esse não é o poder final do Itadori, pois o Sukuna, assim como os fetos amaldiçoados, era um objeto amaldiçoado que alterou o corpo do Itadori, e usando o mesmo princípio, ele alcançaria o seu ato 3. Dessa vez o stand se torna uma forma mais humanoide, como se ele estivesse finalmente completo. Aqui ele tem acesso às técnicas de corte, que inicialmente eram do Sukuna,
além de adquirir uma vantagem física extremamente poderosa. E claro, possivelmente também acesso ao Fuga, a flecha de fogo. E só um detalhe interessante, quando um stand evolui de ato, ele não perde a sua habilidade anterior. Então nesse cenário é como se o Yuji tivesse 3 stands. E pro design do stand do Itadori, vocês podem notar que eles têm alguns detalhes especiais. Além do ato 2 que eu tinha falado antes, o ato 3 tem alguns detalhes que envolvem corte, como o pontilhado dos indicadores de onde cortar alguma coisa, e lâminas de estilete na cabeça, formando uma espécie de coroa também. E falando em técnicas de corte, eu tenho um stand pro Sukuna aqui também. O stand do Sukuna, assim como o stand do Gojo, nesse caso, vai levar em conta a mesma mecânica de dividir os poderes entre as mãos, onde a mão direita do Sukuna lançaria o desmantelar e a mão esquerda lançaria o clivar, sendo o uso desses golpes em sequência uma condição para a ativação do seu terceiro golpe, que seria o Fuga, a flecha de fogo, que seria lançada pela cabeça de crânio que o stand tem. E novamente, assim como o stand do Gojo, esse stand seria ridiculamente forte fisicamente. E o design dele é todo inspirado em estereótipos do Japão antigo, com exceção do crânio, que é um ponto interessante. Dessa vez seria um elemento de Jujutsu incorporado a um elemento de Jojo, porque as expansões de domínio têm os seus visuais criados a partir de uma imagem mental da mente dos feiticeiros. E como a gente vê, no cenário imaginário do Sukuna, está repleto de crânios. Então eu apliquei isso ao stand como se o stand tivesse também pegando referência do cenário imaginário do Sukuna, apesar de não ser isso que acontece em Jojo propriamente dito. Pelo menos não tem nada confirmado a respeito disso. E fora que também deixa o visual um pouco mais intimidador, como se fosse algo que era pra ser humano, mas no fim das contas não é. Exatamente como o Sukuna. E a última curiosidade sobre esse stand tá justamente na pose que ele tá fazendo. Para aqueles mais atentos, já notaram que essa é a pose que aparece na capa do álbum Holy Diver, do James Dio, que por sua vez foi a inspiração pro Araki, autor de Jojo, criar o Dio, o vilão mais icônico de Jojo. Inclusive, por sua vez, essa mesma capa de álbum inspirou o design do The World, o stand do Dio. Mas e aí, qual desses stands foi o que você mais gostou? Diz aí nos comentários. Eu particularmente gosto muito do stand do Itadori, principalmente da segunda forma. E na verdade esses não foram os únicos stands que eu criei, eu também já fiz stands para outros animes, para alguns outros personagens de Jujutsu, e também fiz stands baseados em músicas. Pois para quem não sabe, os stands de Jojo têm em maioria a sua inspiração baseadas em músicas. Então também tem um stand para Teto de Vidro da Peach, tem um stand para Feel Good Inc do Gorillaz, tem um stand para Construção do Chico Buarque. Então já deixei nos comentários também se você quer ver outros vídeos nesse mesmo estilo, só que com esses outros tipos de stand. E claro, considera deixar um like aí e se inscrever para ajudar o canal. Mas por hoje é isso.